Será que Sanji vai despertar o Haki do Rei em Elbaf? Porque se isso realmente acontecer, a gente pode estar vendo o início do maior salto de poder dos Chapéus de Palha em toda a história. Elbaf não é só mais uma ilha, esse arco está se construindo como o maior arco de evolução desde o time skip, onde praticamente todos os membros da tripulação estão ganhando upgrades insanos. E hoje você vai ver exatamente tudo isso, todos os novos poderes dos Chapéus de Palha em Elbaf, quem já evoluiu, quem ainda vai evoluir e como isso muda completamente o rumo final de One Piece. Porque não é só sobre ficar mais forte, algum desses upgrades simplesmente mudam as regras do jogo contra o governo mundial. E a primeira evolução já surpreendeu todo mundo. Mas antes desse vídeo começar, se você curtiu esse tema, se você curtiu One Piece, desce aqui embaixo rapidinho, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum próximo conteúdo e também considera se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Elbaf não é uma ilha qualquer, ela vem sendo construída desde o começo de One Piece. Lá em Little Garden, com Dory e Brog, o Oda já plantava a ideia de que a Terra dos Gigantes seria algo gigantesco para a história. E agora, a gente finalmente chegou aqui. E o mais interessante é que Elbaf está seguindo um padrão que a gente não via desde o pré-time skip, quando vários personagens evoluíram quase ao mesmo tempo antes do mundo realmente escalar. Só que agora é diferente. Esses upgrades não estão acontecendo do nada. Cada poder novo, cada evolução está completamente ligado à jornada e ao passado de cada Chapéu de Palha. É como se o Oda estivesse fechando ciclos e preparando cada um deles para o nível final da obra. E isso levanta uma pergunta muito importante. Por que o Oda está fortalecendo todos os Chapéus de Palha justamente agora? O primeiro a receber esse upgrade foi justamente quem ninguém esperava, o Franky. Muita gente apostava em outros personagens, mas Oda começou pelo mais inesperado e já mostrou o nível absurdo que esse arco vai ter. O corpo de Franky sempre foi avançado, mas tinha uma limitação clara. Ele ainda usava um combustível simples, basicamente refrigerante. Só que agora isso mudou completamente com a chamada Super Vega Cola. E isso não é só um upgrade comum, é uma mudança total de escala. O Franky saiu de um sistema que era quase que caseiro para algo muito mais próximo de uma energia de altíssimo nível, praticamente comparável a um conceito de energia nuclear dentro do universo de One Piece. Na prática, isso significa uma coisa: o poder destrutivo dele aumentou de forma absurda. Ataques que antes eram limitados, agora passam a ter um impacto completamente diferente, a ponto de lidar com ameaças que antes seriam impossíveis para ele. E talvez o mais importante: isso abre portas gigantes para o futuro, porque o Franky agora está cercado pela tecnologia mais avançada do mundo, o que significa possíveis upgrades não só no corpo dele, mas também no próprio Toussaint Sunny. Mas isso ainda não é o mais importante de Elbaf. O verdadeiro ponto de virada de Elbaf não está na tecnologia, está no poder mais raro de todos. Foi revelado que esses novos inimigos, seres praticamente imortais, só podem ser derrotados de forma definitiva com o Haki do Rei. Sem isso, eles simplesmente se regeneram, continuam lutando como se nada tivesse acontecido. E isso muda tudo, porque agora não é só uma questão de força ou estratégia, é uma questão de possuir ou não esse tipo de poder. O problema, nem todos os Chapéus de Palha têm o Haki do Rei, ou seja, pela primeira vez parte da tripulação simplesmente não tem como vencer certos inimigos do jeito que está agora. Isso aumenta completamente o nível de perigo e muda totalmente a dinâmica das batalhas em One Piece. E é exatamente aqui que o Sanji entra, porque existe um paralelo muito claro sendo construído pelo Oda entre o trio principal dos Chapéus de Palha e o trio do Rei dos Piratas. Luffy representa
Roger, Zoro representa Rayleigh e o Sanji representa o Gaban, o capitão e os seus braços direito e esquerdo. E se esse paralelo for completo, então o Sanji também precisa alcançar esse nível. Ao longo da história, o Oda deixou pequenos indícios, cenas ambíguas, momentos em que o Sanji é colocado lado a lado com usuários desse poder, como se estivesse preparando esse momento. E agora em Elbaf, a situação é perfeita para isso acontecer. O Sanji está enfrentando um inimigo imortal, um inimigo que ele simplesmente não consegue derrotar de forma definitiva sem o Haki do Rei, ou seja, o conflito está criado. Ou ele evolui, ou ele perde. E é exatamente nesse tipo de situação limite que os maiores poderes em One Piece despertam. A teoria é clara. No momento em que Sanji se vê sem saída, tentando proteger alguém importante, ele pode finalmente despertar o Haki do Rei. Imagina isso combinado com o Rift Jumper. Esse pode ser facilmente um dos momentos mais insanos de todo o arco. Enquanto Sanji pode estar prestes a despertar, o Roronoa Zoro já está em outro estágio. Ele já possui o Haki do Rei. O problema é que ele simplesmente não sabe usar isso da forma certa. Atualmente, o poder do Zoro, basicamente, vaza durante as batalhas. Ele ativa sem perceber, sem controle, como se fosse algo instintivo. E isso é um desperdício enorme de potencial. Até agora, muito disso acontecia por causa da Ema, a espada que força esse poder para fora. Ou seja, o Zoro nunca precisou realmente aprender a controlar o Haki do Rei por conta própria. Mas em Elbaf, isso começa a mudar. Esse é o tipo de ambiente perfeito para ele finalmente entender e dominar esse poder de forma consciente, seja através do combate ou algum tipo de aprendizado mais direto. Isso conecta com um dos conceitos mais importantes da jornada dele, a lâmina negra. Elbaf começa a dar indícios de que transformar uma arma em lâmina negra não depende só de Haki, mas de algo mais profundo, ligado à vontade, à alma e à essência do usuário. E isso coloca o Zoro em um caminho muito claro. Dominar completamente o Haki do Rei não é o objetivo final, é o próximo passo, porque o verdadeiro destino dele é transformar sua própria espada em uma lâmina negra, e isso é exatamente o que falta para ele alcançar o nível necessário para enfrentar Drácula e Mihawk de igual para igual. Agora, se existe um ponto onde Elbaf brilha de verdade, é no desenvolvimento emocional de personagens como Nami e Usopp. Começando pela Nami, o caminho dela é muito claro. O Clima Tactic sempre foi uma arma que evolui com tecnologia, e agora ela está no lugar perfeito para isso. Com acesso a conhecimento avançado, existe uma chance enorme dessa arma ser totalmente aprimorada para funcionar de forma muito mais eficiente com o Zeus, porque hoje o Zeus já é poderoso, mas ele não foi integrado de forma perfeita ao Clima Tactic. Imagina o nível que isso pode alcançar com um upgrade de verdade. E além disso, existe outro ponto que faz muito sentido para a evolução dela, o Haki da observação. A Nami sempre teve uma sensibilidade absurda para o clima e para o ambiente, então transformar isso em Haki seria um passo natural e extremamente poderoso. Mas se a Nami tem um caminho lógico, o Usopp tem algo muito maior, um destino. Elbaf sempre foi o sonho dele. Desde o começo da história, a Terra dos Gigantes representa exatamente o que ele quer se tornar, um bravo guerreiro do mar. O problema é que, até agora, ele ficou para trás em combate. Enquanto os outros evoluíram, o Usopp teve poucos momentos de destaque real nos últimos arcos. E é exatamente por isso que Elbaf é tão importante para ele. Aqui, ele precisa evoluir. O mínimo seria o Haki do armamento, porque sem isso ele nem consegue lidar com certos tipos de inimigos. Mas existe uma teoria ainda maior, a possibilidade dele despertar o Haki do Rei. Pode parecer absurdo, mas o próprio personagem já mentiu sobre isso no passado, e em One Piece, as mentiras do Usopp frequentemente se tornam realidade. E além do poder, existe o momento. Elbaf pode dar ao Usopp aquela cena única, aquele momento lendário que define completamente o personagem, transformando ele, finalmente, no guerreiro que ele sempre sonhou ser.
Mas nem todo mundo precisa de um grande upgrade explosivo para evoluir. Alguns personagens têm caminhos mais técnicos, mas ainda assim extremamente importantes. A Nico Robin, por exemplo, já é absurdamente perigosa, mas tem uma limitação clara. Os membros que ela cria ainda sofrem dano normalmente. Então, o próximo passo lógico seria ela conseguir usar o Haki do armamento nesses membros, porque se isso acontecer, o nível de resistência e dano dela simplesmente vai disparar. O demônio Flower, que já é assustador, se tornaria muito mais difícil de parar em combate direto. Já Chopper tem uma questão bem interessante. O Monster Point parece um despertar, mas na prática não é um despertar completo. Existe um detalhe importante: usuários de Zoan despertados têm características específicas, e o Chopper ainda não demonstrou isso de forma clara. Ou seja, o que ele usa hoje pode ser só uma versão forçada do verdadeiro poder da fruta. E isso abre duas possibilidades muito fortes: ou ele finalmente desperta sua Akuma no Mi de forma natural, ou ele cria, com a ajuda de tecnologia, uma Rumble Ball ainda mais avançada, levando o Monster Point para outro nível. Agora, o caso do Jinbe é completamente diferente. Ele não precisa de upgrade. O Jinbe já é um pirata extremamente experiente, com décadas no mar. Diferente dos outros, ele não está em fase de crescimento, ele já está no auge. Então, o papel dele em Elbaf não é evoluir, é mostrar de uma vez por todas qual é o verdadeiro nível dele quando for colocado contra inimigos que realmente exigem tudo que ele tem. Agora existe um dos pontos mais misteriosos de todo esse arco, e ele envolve diretamente o Brook. O Brook sempre teve poderes ligados à alma, ao submundo, ao frio de outro plano, mas até agora isso nunca foi explorado no limite máximo dentro da história. Só que agora surge um paralelo extremamente interessante com Imu, porque tudo indica que o Imu também trabalha com algo relacionado à alma, mas de uma forma completamente diferente. Em vez de libertar, ele controla. Em vez de usar a própria alma, ele parece dividir ela. A teoria mais forte aqui é que o Imu compartilha partes da própria alma com os Cavaleiros Sagrados, concedendo a eles uma espécie de imortalidade e controle absoluto. Isso cria uma simetria perfeita. Brook representa a liberdade da alma, enquanto Imu representa o domínio sobre ela. E é exatamente por isso que Brook pode ter um dos papéis mais importantes desse arco. Se ele conseguir evoluir seus poderes, existe a possibilidade dele usar sua música, sua conexão com o mundo espiritual para quebrar esse controle, libertar pessoas que estão presas à vontade do Imu. E se isso for verdade, então o Brook não seria só suporte, ele seria uma peça-chave para derrotar os Cavaleiros Sagrados e enfraquecer diretamente o maior inimigo do mundo. E no topo de tudo isso está o nosso querido Monken de Luffy. Mesmo depois de tudo que vimos, a verdade é que Luffy ainda não domina completamente o próprio poder. Ele consegue acessar o Gear 5, consegue usar o poder de Nika, mas ainda faz isso de forma instintiva, sem entender totalmente o que está por trás disso. E isso fica ainda mais evidente quando ele enfrenta inimigos imortais. Mesmo tendo o Haki do Rei, ele ainda não consegue usar esse poder de forma eficiente, o suficiente para derrotá-lo de maneira definitiva. Ou seja, ele é forte, mas ainda não está no nível necessário para o que está por vir. E é aqui que entra uma teoria muito importante. O que vimos até agora pode não ser a forma final de Nika, pode ser apenas uma forma intermediária, algo entre o humano e o verdadeiro Deus do Sol. Se isso for verdade, então ainda existe uma transformação acima do Gear 5, algo que Luffy só vai alcançar quando ele entender completamente quem ele é. Porque esse é o ponto central, não é só poder, é identidade. O Luffy ainda não sabe que é de fato a encarnação do Deus do Sol Nika dentro do mundo de One Piece. E quando ele finalmente entender isso, quando ele conhecer toda a história e o significado desse poder, aí sim ele pode acessar o seu verdadeiro potencial. E isso não é só um upgrade, é a preparação direta para a batalha final da obra. No fim das contas, tudo aponta para uma coisa muito clara. Elbaf não é só mais um arco. É o maior arco de evolução dos Chapéus de Palha em toda a história de One Piece.
Cada personagem está sendo preparado do seu próprio jeito para o estágio final da jornada. Não é só sobre ficar mais forte, é sobre alcançar o nível necessário para enfrentar o governo mundial e disputar o One Piece de verdade. Mas agora eu quero saber de você, qual desses upgrades você acha que realmente vai acontecer? E qual vai ser o mais absurdo de todos? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo tudo que vocês escreverem, a gente continua debatendo aqui nos comentários e falamos mais sobre essa obra incrível que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o teu like aí embaixo para ajudar o meu trabalho, para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Considera também se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e clique em um desses que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. E aí você continua maratonando o Reinado Nerd. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.